As Olimpíadas são um grande evento esportivo que reúne atletas de todo o mundo. São mais de 13 mil atletas que competem em 33 modalidades esportivas diferentes em cerca de 400 eventos. Os Jogos Olímpicos têm crescido tanto que quase todas as nações já estão representadas nessas competições. Para nossa alegria, em 2016, o Brasil será a sede desse grande espetáculo esportivo. E para testar os nossos conhecimentos sobre as conquistas olímpicas brasileiras, vamos pensar na seguinte pergunta: quantas medalhas de ouro o Brasil já ganhou nas Olimpíadas? Em uma pesquisa no site do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, descobrimos que o Brasil ganhou, ao todo, 108 medalhas olímpicas. Desse total, temos 23 medalhas de ouro, 30 medalhas de prata e 55 medalhas de bronze. Para termos uma visão melhor dos dados, utilizamos o gráfico em barras simples. Assim, conseguimos comparar visualmente as informações e notar facilmente que o total de medalhas de bronze é maior que o total de medalhas de prata e de ouro. Vamos observar novamente o gráfico? Se a gente somasse a quantidade de medalhas de ouro e de prata e construísse uma barra representando essa soma, ela seria maior ou menor que a barra correspondente ao total de medalhas de bronze no gráfico? Você pode estar se perguntando: e como faço para construir um gráfico? Para responder a essa pergunta, vamos lembrar o exemplo que acabamos de conferir. Primeiro passo: escolher o tema a ser pesquisado. Em nosso exemplo, foi a quantidade de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas. Segundo passo: definir o grupo que será pesquisado. No caso, cada tipo de medalha. Terceiro passo: coletar em fontes confiáveis as informações sobre o tema da pesquisa. Quarto passo: organizar as informações em uma tabela. Quinto passo: organizar os dados dessa tabela em um gráfico. Sexto e último passo: rever o gráfico, conferindo o título, a identificação de eixos e a legenda. Agora que já aprendemos o passo a passo para a construção de um gráfico, que tal sabermos mais sobre as Olimpíadas e sobre os tipos de gráficos? Por exemplo, quando comparamos a quantidade de medalhas olímpicas da Rússia e do Brasil, temos as seguintes informações. A Rússia ganhou 110 medalhas de ouro, 96 de prata e 93 de bronze a mais que o Brasil. Para facilitar a comparação desses dados, usamos o gráfico em barras múltiplas. Esse tipo de gráfico nos ajuda a visualizar a quantidade de medalhas de cada um dos países pesquisados. Nesse caso, a legenda é fundamental. Caso contrário, não saberíamos a qual país pertence cada quantidade de medalhas. Podemos usar outro tipo de gráfico para comparar os resultados da equipe brasileira nas Olimpíadas com os de outras nações. Por exemplo, o gráfico que vamos ver agora, chamado de gráfico pictórico, apresenta a diferença entre a quantidade de medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil e pela Espanha. Quem ganhou mais medalhas de ouro? Brasil ou Espanha? Quantas a mais? Quem ganhou mais medalhas de prata? Quantas a mais? E as de bronze? Quem ganhou mais? Quantas a mais? O gráfico pictórico simplifica bastante a organização dos dados, facilitando sua visualização. Nesse exemplo, basta contar quantas bandeirinhas de cada país correspondem a cada tipo de medalha para conhecer quantas medalhas cada país conquistou a mais que o outro. Observando esse gráfico pictórico e relembrando a quantidade de medalhas de prata do Brasil nas Olimpíadas, quantas medalhas de prata a Espanha conquistou nas Olimpíadas? Calcule com os colegas. Agora, vamos checar como os nossos amigos japoneses estão de medalhas? O Japão, em sua história nas Olimpíadas, conquistou 398 medalhas, sendo 130 de ouro, 126 de prata e 142 de bronze. Esse é um gráfico em setores. Veja como a legenda é fundamental para ler um gráfico desse tipo. Mesmo sem conhecer as quantidades numéricas, apenas analisando o gráfico, você seria capaz de dizer qual o tipo de medalha foi conquistado em maior quantidade pelo Japão?
Enfim, não é novidade que todos estão empolgados com as Olimpíadas no Brasil, certo? Mas você imaginava que os gráficos ajudariam a contar um pouco da história desse grande evento? Os gráficos e as tabelas ajudam a entender as informações de uma pesquisa e facilitam a organização desses dados. Mas lembre-se, é preciso escolher fontes confiáveis e seguir procedimentos corretos para obter bons resultados.